Olá, eu sou o professor Diego Salles e nesse vídeo nós falaremos sobre a apresentação oral, mais especificamente sobre slides, né? Como criar os slides para a nossa apresentação. Então, é muito importante que a gente inicie falando sobre isso. Os slides são apenas um roteiro para a sua apresentação, tá? Eles nunca podem concorrer com você e muito menos discordar do que você está falando, tá? Acontece com uma certa frequência. A pessoa falar uma coisa e no slide está outra, né? Apresentar uma coisa e no slide está outra. Então, são alguns cuidados iniciais, né? Quando a gente fala na criação dos slides, pensa sempre nisso. Ele tem que ser apenas um roteiro, tá? Apenas um guia para mim ali, e eles não podem concorrer com você. Nada pode concorrer com você enquanto você estiver fazendo a apresentação, tá? Muito menos discordar. Então, esse é o primeiro ponto interessante que a gente traz aí. Como devem ser, né? Eles precisam ser bonitos, claros e objetivos, né? Simples. Eu posso utilizar ou devo utilizar um bom editor de slides, um bom editor de apresentações. Algumas dicas são utilizar o Google Apresentações e o Canva, né? Essa apresentação, por exemplo, está sendo feita no Canva. Eu deixo lá na descrição do vídeo um modelo de apresentação, tá? Esse modelo de apresentação é feito no LibreOffice Impress. Então, a gente pode baixar lá, fazer as edições. É interessante utilizar um editor de slide porque ele já tem uma série de templates pronto, uma série de modelos ali. Então, eu posso mudar vários layouts diferentes, né? A gente pode fazer uma série de coisas ali. E existem alguns cuidados que nós precisamos ter quando a gente está montando a nossa apresentação, quando a gente está construindo os nossos slides. O primeiro cuidado é em relação aos planos de fundo e fonte, tá? É recomendado que se use no máximo duas fontes. Então eu vou usar assim, fontes da mesma família, né? Seria uma espécie de Arial e Arial Narral, né? Tem outras fontes que são bem parecidas, é interessante que a gente utilize fontes parecidas, tá? Que não fique nada tão distorcido. Em relação ao tamanho, é legal que a gente utilize um tamanho maior para título, menor para o texto comum, né? Para o texto corrido que a gente vai colocar ali, na verdade, para os tópicos, né? A gente não vai utilizar texto, vai utilizar tópicos. Precisa ter um cuidado com o contraste do plano de fundo e a cor da fonte, isso é muito importante, tá? Por quê? Imagina que você tenha um plano de fundo escuro e uma fonte preta, né? Para quem está assistindo mais à frente, né? É possível que consiga enxergar. Quem está mais lá atrás, quando a gente faz uma apresentação, a gente pode apresentar numa sala de aula pequena ou num auditório muito grande. Então a gente tem que considerar esse tipo de coisa. Quem está mais distante tem mais dificuldade de visualizar se não houver um bom contraste ali. Então tem que tomar bastante cuidado com relação ao contraste. Isso é muito importante e eu sempre ressalto durante as minhas aulas. Na criação dos slides, use não somente, eu acho que é muito forte, mas use tópicos ou palavras-chave, né? Em grande maioria. Evite ao máximo utilizar texto, tá? Em algumas situações, cabe utilizar um texto. Por exemplo, quando a gente vai colocar a questão problema lá, cabe colocar um texto, tá? Quando eu vou falar do referencial teórico, não cabe colocar um texto. Eu posso simplesmente ir colocando tópicos. Então, evitem colocar texto, deem prioridade a tópicos e palavras-chave, tá? Isso também é algo muito recorrente. Os alunos sempre me perguntam sobre isso. Use apenas ilustrações e tabelas que estão no seu TCC. Então, eu posso colocar uma outra imagem que não está no meu TCC na minha apresentação? Não coloque. Se a imagem é importante para a sua pesquisa, ela deveria estar na sua pesquisa, tá? No seu TCC, no seu artigo. Se ela não está, ela não é importante para estar na sua apresentação. A mesma coisa para quadros, para tabelas, etc. Segue esse mesmo princípio. Em relação à apresentação, qual é o ponto forte da apresentação? O ensaio, né? E quantas vezes eu preciso ensaiar? Quantas vezes forem necessárias, tá? Ensaia uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias. Lembre-se que você tem um tempo mínimo e máximo. Eu sempre cobro muito isso de vocês, né? Fica dentro do tempo. Se ficar fora do tempo, não vai ganhar o ponto referente àquele critério.
Então tem o mínimo e o máximo, tá? Como que a gente facilita isso? Um cronômetrozinho na mão, com o telefone ou com o próprio relógio ali cronometrando, tá? Isso vai facilitar aí para a gente saber se a gente vai conseguir ficar dentro ou não. E eu coloco um ponto aqui bem bacana, né? No ensaio, tenha sempre uma base de em qual minuto você fala determinado slide, tá? Pois isso lhe mostrará se você tem que acelerar ou cadenciar a sua apresentação. Isso eu faço com muita recorrência. Então, se você tiver, sempre que você vai apresentar um trabalho, se você tiver uma noção de que no slide 2 que você está falando, por exemplo, da questão problema, você tem que estar no minuto 3, mais ou menos, né? Isso vai te dizer, beleza, estou dentro do tempo, ou não. Eu falei no 2, tem que começar a cadenciar um pouco mais. Então, o cronômetro é muito importante para isso, tá? Porque você vai ter essa noção aí se você vai acelerar um pouco, se vai cadenciar um pouco sua apresentação. Isso é muito importante, faz toda a diferença para você ficar dentro do tempo estipulado ali, né? Essa situação é facilitada porque sua apresentação estará em tópicos. Se ela tiver em tópico, você tem liberdade de falar mais em determinado tópico ou menos em determinado tópico. Então é mais fácil, tá? E é importantíssimo, né? A gente vê assim acontecendo muitos problemas quando o aluno chega para fazer a apresentação, salve o arquivo, mas salve no e-mail, salve na nuvem, né? Ah, uso o Google Drive, eu uso o Dropbox, ou uso o Mega, salve na sua nuvem e use um pendrive. Tem um pendrive? Coloca no pendrive também. Cerca por todos os lados que você vai evitar problemas. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo via e-mail ou via Telegram, certo? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.